Olá, amigos, professores e orientadores educacionais do Distrito Federal. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Para você que está acompanhando a TV Comunitária de Brasília, você pode ver esse programa também através das nossas redes sociais e o nosso site. Conosco aqui no estúdio, Dimas Rocha, que é diretor e coordenador da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Simpro-DF. Oi, Dimas, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, nós vamos falar nesse programa sobre a determinação da Justiça em pagar o reajuste aos professores. Não é isso, Dimas? É isso. O Distrito Federal não cumpre desde 2015 a última parcela da lei que reajustou o plano de carreira dos professores, 5.105 de 2013. Nós fizemos uma ação judicial para garantir o pagamento, uma ação coletiva, e agora a Justiça determinou o pagamento imediato da última parcela com retroativo. Perfeito. Só para as pessoas que estão assistindo ficarem mais informadas, quantos professores mais ou menos foram prejudicados pelo não pagamento desse reajuste? 36 mil professores, né, entre ativos e aposentados aproximadamente. Ok. O reajuste do plano de carreira dos professores foi aprovado depois de uma luta muito grande dos professores no governo anterior e foi sancionado, foi um projeto amplamente discutido pela Câmara dos Deputados e, infelizmente, esse governo, ao assumir o Distrito Federal, não cumpriu com a sua obrigação legal, né? Providenciando assim uma perda bastante significativa no salário dos professores. Nesse momento, sem esse reajuste, nós temos aproximadamente 16% de perda salarial. Um número bem considerável. Bom, quando a lei do reajuste foi sancionada, Dimas? Em 2013, né, previa o reajuste pago em 6 parcelas e a última parcela em setembro de 2015. O governo não cumpriu. Ok. Quais foram as justificativas para não efetuar o pagamento da última parcela? Na época, o GDF argumentou que estava no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que já naquele momento, nós alertávamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 22, determina o pagamento dos reajustes concedidos por lei ou por medida judicial. Portanto, mesmo estando dentro do limite prudencial, esse reajuste não agride a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, naquele momento mesmo, em mesa de negociação e durante todas as nossas manifestações, nós alertávamos justamente para isso. O que esse governo fazia naquele momento e faz até agora é não cumprir, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que, você, estando dentro do limite prudencial, de fato você não pode fazer conceder reajustes, não pode fazer novas contratações, aumentar a folha de pagamento, com exceção daqueles reajustes concedidos em lei, né, ou por alguma determinação judicial. Portanto, já naquele momento não havia impeditivo para o GDF cumprir com a determinação legal. E aí ele optou pela via de não cumprir a lei e nós tivemos que entrar numa luta jurídica para garantir esse reajuste. Ok. Bom, quais foram as ações do Sindicato dos Professores para pressionar o GDF a realizar o pagamento atrasado nesses cerca de 2 anos, né? Sim, nós tivemos várias movimentações, atos, tivemos greves e recentemente nós terminamos uma greve para garantir esse e outros direitos que o GDF tentava subtrair dos professores. E junto com isso fizemos várias ações com os deputados, cobrando. E mesmo assim o GDF manteve a sua disposição de não honrar com esse compromisso legal. Bom, esse reajuste foi pago, né? E para vocês, o que representa essa vitória? Essa na verdade, assim, judicial? Na verdade, o GDF
não cumpriu com o pagamento do reajuste total, né? Foram pagas as parcelas anteriores e a última parcela ele deixou de pagar. Tem uma outra coisa que é importante, houve nesse período uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público. Em 2015 houve o julgamento e o pleno do TJ considerou constitucional a lei, né? Já ali bastava que o GDF entendesse a necessidade de cumprir a determinação legal. Essa lei não teve problema de constitucionalidade, ela foi garantida pelo pleno a sua legitimidade e mesmo assim o GDF continuou a não cumprir a determinação legal sob o argumento que não havia, que havia problemas de arrecadação. Em algum momento essa lei ela foi questionada judicialmente? Exatamente, foi isso que eu acabei de falar. Em Foi 2015 houve o questionamento judicial. Mas quem fez esse questionamento foi o Ministério Público. O Ministério Público. O Ministério Público entrou com ação direta de inconstitucionalidade. O próprio governo, né, defendeu a constitucionalidade da lei, né? E o Simples entrou como parte e foi garantido pelo pleno que não cabia o argumento da inconstitucionalidade. Portanto, imaginava-se naquele momento que o GDF iria cumprir. Não o fez. Essa decisão, ela cabe recurso sobre essa decisão judicial por parte do GDF? Sim, cabe recurso. Nós entendemos que o momento do Distrito Federal não justifica sequer que o GDF recorra contra essa decisão judicial. O argumento inicial do governo é que houve queda na arrecadação. Nós temos dito o tempo inteiro que o GDF é um dos estados da federação, e podemos comprovar isso, que passou bem ao largo dessa crise, né? O próprio governo recentemente admitiu o aumento de 3% na arrecadação, né? A receita tributária do GDF de 2015 para 2016 teve um acréscimo na arrecadação de 8,5%, né? Isso diferente dos outros estados, né? E ali já era possível que o GDF cumprisse com o pagamento desse reajuste, que é na casa dos 3,5% para os professores do Distrito Federal. Então, nesse momento, com o próprio GDF admitindo que não há problema na arrecadação, houve aumento na receita, na arrecadação do Distrito Federal, ele deveria exatamente cumprir com a sua obrigação, né? O Executivo tem que proteger a lei. E para proteger a lei é necessário que o governo cumpra o reajuste. Não há necessidade, seria um gesto, inclusive, legal, de honrar o que está descrito na legislação. E eles falam que cresceu a arrecadação onde? Na publicidade? Não, cresceu a arrecadação tributária, né? Entendi. A receita corrente líquida. Mas né? para vocês, eles alegam que não há. Não, eles admitem, inclusive, admitiram recentemente, isso foi publicado em na mídia, que o Distrito Federal, nesse momento, teve aumento na sua arrecadação. Mesmo assim, o GDF mantém o discurso de que vai recorrer da sentença. O argumento inicial também era que ele estava no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os números recentes, publicados pelo próprio GDF, demonstram que não há mais, nós não estamos, o Distrito Federal não está mais dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá atrás, quando o GDF alegava o não cumprimento, esse limite estava na casa de 52% de comprometimento. Agora caiu para 43%. Portanto, não há justificativa para o GDF recorrer dessa decisão. Correto seria abrir mão abrir mão do recurso da sentença e imediatamente providenciar o pagamento, inclusive com o retroativo, né, para honrar de vez e cumprir uma determinação legal. Bom, Dimas, e nesse momento, na sua avaliação, há alguma dificuldade na arrecadação aqui no Distrito Federal? Veja bem, o governo tem dito que aumentou a receita, né? Então, enquanto em outros estados da federação você tem uma discussão de crise, o Distrito Federal passou ao largo, né?
você tem um aumento da arrecadação dos impostos, um aumento dos tributos. Apesar disso, poderia ser bem melhor, né? O Distrito Federal está com déficit de pessoal na fiscalização dessa arrecadação, porque esse governo não investe no serviço público, né? Pelo contrário, faz um debate de tentar depreciar a prestação dos serviços, né? O governo não tem um endividamento, entre os estados da federação está em 14º, sequer chegou no limite de 50% da capacidade de endividamento do GDF, porque a opção do governo do Distrito Federal é de não investir no serviço público. Mesmo com isso, mesmo com o déficit de servidores públicos para melhor fiscalizar a arrecadação dos tributos, né, dos pagamentos de IPVA, de IPTU, mesmo assim teve um crescimento na receita, né? O governo conseguiu crescer a receita em pelo menos 3,5%. Por isso só, não há justificativa para o governo deixar de cumprir o pagamento dos professores. Correto seria manter a determinação legal, acatar a decisão judicial, não recorrer, porque não há justificativa. Se lá no início não havia justificativa, porque ele estava protegido pelo artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em 2015, e poderia pagar, efetuar o pagamento, agora tampouco há justificativa no que diz respeito à arrecadação. O próprio governo recentemente admite que houve acréscimo na receita corrente líquida do Distrito Federal. Que, na verdade, não há uma vontade política de melhorar o serviço público, né? E você melhora o serviço público com a contratação de pessoal, você melhora o serviço público pagando melhor os servidores públicos, você, sobretudo a educação do Distrito Federal, padece da falta... Garantindo os direitos, né? Garantindo direito. A arrecadação do Distrito Federal padece justamente da falta, a educação do Distrito Federal padece justamente da falta de investimento. Nós temos um déficit muito grande de professores, de orientadores, e esse governo não tem feito as contratações necessárias para manter a qualidade na educação. É um projeto neoliberal de governo, né, que debate a falta de investimento no serviço público para depois discutir com a população a privatização. E a educação não está longe disso pela ótica do governo do Distrito Federal, que investe pouco na educação. E essa situação vai refletir diretamente nos alunos, né, no ensino deles. Essa situação ela reflete na qualidade do serviço, na medida em que o professor deixa de ser valorizado. Naturalmente, você tem uma perda salarial significativa num processo que nós tivemos aí recente de inflação alta, né, de um pouco de aumento na inflação, e estamos sem reajuste desde 2015, 16, 17, né? Não tivemos nenhum reajuste. O governo não cumpriu de 2015 e de lá para cá não houve melhoria na condição salarial dos professores do Distrito Federal. Bom, Dimas, além de não cumprir este reajuste, quais são as outras pendências que o GDF tem com relação à categoria? São muitas. Sim. Nós temos a Lei 840 garante aos professores que se aposentam o recebimento das pecúnias das licenças-prêmios. O servidor público ele tem direito à licença-prêmio por assiduidade a cada 5 anos de exercício no serviço público. E a 840, que é o regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, determina que, ao se aposentar não tendo gozado essas licenças-prêmios, o GDF tem que pagar em 60 dias as pecúnias dessas licenças, né? Transforma essas licenças em pecúnias e o pagamento deve ser feito 60 dias após a publicação da aposentadoria. Esse governo, desde que entrou, optou por não cumprir essa determinação legal também. Com as mesmas alegações? Alegação, falta de arrecadação e tal, e não cumpriu. Nós fizemos recentemente uma greve que também discutia o pagamento dessas pecúnias.
Houve um acordo de que agora no segundo semestre o GDF começaria a fazer o pagamento. Tardiamente ele fez o repasse ainda de algumas aposentadorias de janeiro de 2016. Então você tem aí os aposentados do ano de 2016 todinho para receber essas pecúnias. 2017 não há um calendário que aponte o início desses pagamentos. Então esse governo é um governo que tem alguns déficits aí, né, de pagamento com os professores sobretudo, né? E estamos aí nessa luta pelo pagamento das pecúnias e das aposentadorias. Vários aposentados dependendo desse dinheiro, inclusive para resolver algumas situações, algumas pendências. E é um direito nosso, né? Direito garantido. O GDF deveria cumprir o pagamento dessas pecúnias. Não o faz. Perfeito. Bom, recentemente o GDF alterou a lei do regime de previdência dos servidores públicos do GDF, né? Do Distrito Federal, na verdade. E o Simpro moveu alguma ação judicial sobre essa alteração? Sim. Nós não concordamos com essa alteração, né? O governo resolveu juntar os dois fundos de previdência. Um dos fundos tem lá um superávit de 4 bilhões. É um dinheiro, um fundo que garante a aposentadoria dos professores que entraram na rede de 2007 para cá. O governo resolveu unir os dois fundos sob a alegação de que gastava o dinheiro do Tesouro para pagar as aposentadorias. Nós entendemos que esse é um saque indevido, não havia necessidade, e logo depois que houve a votação, nós fizemos uma luta intensa, um trabalho de tentar convencer os deputados a não acompanharem essas alterações no regime de previdência, mas infelizmente não convencemos a todos e vários deputados acompanharam mais esse saque indevido que o governo do Distrito Federal, que nós entendemos como ataque aos servidores públicos. Com isso, não nos resta outra coisa a não ser entrar com ação judicial. Essa ação já está, os estudos dela já estão sendo conclusos e no decorrer desta semana, mais tardar no início da semana que vem, nós vamos entrar com uma ação judicial para tentar derrubar essas alterações no regime de previdência do servidor público. O que nós entendemos é que o governo do Distrito Federal quer usar esse dinheiro necessariamente não para melhorar suas contas e melhorar a vida do servidor público, porque ficou provado que não havia necessidade sequer de parcelar. E é um dinheiro que tinha destino, na verdade. Tinha destino. Isso vai afetar, se essa lei proceder, né, for dada continuidade na aplicação dessa lei, em pouco mais de 2 anos nós podemos ter problemas na aposentadoria dos servidores futura, né? Servidores aí se aposentando e o governo sem uma solução de pagamento, porque na verdade ela não resolve o problema, ela aumenta o problema da aposentadoria do servidor público do Distrito Federal. E o Simpro prepara nesse momento uma ação judicial que pede a inconstitucionalidade dessas alterações do IPREV que foram aprovadas na Câmara dos Deputados e sancionada pelo governo do Distrito Federal. Ele, na verdade, vai sacar o nosso dinheiro para tentar usar o nosso dinheiro para fazer outro tipo de investimento, o que nós não podemos aceitar. Perfeito. Bom, realmente é uma situação, é uma vitória, mas vocês têm muitas outras pendências para resolver, né? Na verdade, nessa questão do reajuste, é uma vitória porque isso é a comprovação de que o sindicato estava correto, né? Justiça agora só faz referendar aquilo que nós dizíamos. Não há motivo para o Distrito Federal se negar ao pagamento. O governo, ao não pagar, descumpre 2 leis, descumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal e descumpre a Lei 5.105 de 2013. E, com o aumento da arrecadação, também o que a Justiça faz é nos dar essa garantia de que ao GDF cabe apenas pagar. Agora, é uma luta que vai ser contínua, né? Nós vamos continuar cobrando o reajuste
E nós queremos o pagamento imediato, né? Imediato. Não há motivo para que o GDF não cumpra o pagamento do reajuste dos servidores, dos professores do Distrito Federal. Ok, bom, Dimas. O programa TV Simples está chegando ao fim. Você tem mais alguma consideração? Assim, por exemplo, uma última pergunta é que nessa Secretaria de Assuntos Jurídicos, qualquer professor pode tirar dúvidas e acionar? Como funciona? Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela funciona com as ações que são do direito administrativo, que tratam exatamente da vida profissional dos professores, e também tem um serviço de ações cíveis, né? Os professores, é um outro escritório, nesse caso os professores que têm alguma pendência relativas a banco ou alguma discussão judicial de dívida, aluguéis, condomínios, questões cíveis, entendeu? Pode nos procurar para agendar o atendimento. Cada professor tem o direito a 2 ações, né, por vez. E tem as ações trabalhistas, que é a nossa maior demanda. Há os plantões na página do Simples, tem os plantões de segunda a sexta, na sede e subsede. Os professores que tiverem problema de pagamento, ações da GAT, que são ações vitoriosas, nós temos pago vários professores nos últimos meses, podem nos procurar para entrar com essas ações. Sobre a ação do reajuste, é muito importante que a categoria entenda que essa é uma luta que vai continuar, nós vamos continuar cobrando e temos muita coisa pela frente na luta contra esse projeto do governo do Distrito Federal que não debate a qualidade do serviço público. Apenas nós temos visto falta de investimento, falta de seriedade para com o serviço público, sobretudo a educação. As escolas nesse momento padecem com falta de água, com falta de merenda, com problemas estruturais e com os professores não sendo valorizados, né? O governo do Distrito Federal fez a sua opção, investimento bastante precário na educação pública do Distrito Federal. Mas o sindicato está atento, essa categoria é uma categoria de luta e nós vamos continuar convocando para as lutas que virão por aí. Perfeito. Bom, eu gostaria de, em nome da TV Comunitária de Brasília e do TV Sim, para agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa e dizer que sempre que os assuntos jurídicos estiverem em pauta ou não, as portas vão estar abertas aqui para você. Sim, podem nos chamar que nós estaremos aqui. Perfeito. Bom, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a todos vocês que acompanham a programação da TV Comunitária de Brasília e convido para que continuem prestigiando nossa programação. Informo que é possível rever o TV Simples nas nossas redes sociais, tanto do Sindicato dos Professores do Distrito Federal como da TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simples. Muito obrigada e até logo.